Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre a autoria como domínio do fato. Para isso, gente, eu farei uma breve síntese sobre a evolução do conceito de autoria para situá-los dentro dessa discussão. Originalmente, pessoal, o conceito de autoria adotado pelo Código Penal de 40 era o conceito unitário, que determina que todo aquele que concorre para o crime é considerado autor desse crime. Esse conceito unitário de autor ele está baseado na causalidade, mais especificamente na doutrina da conditio sine qua non, pois, segundo ela, toda conduta que contribui na causa deve ser atribuída ao sujeito a título de autoria. Apenas a título de informação, pessoal, essa teoria unitária ela se diferencia da teoria extensiva de autor, pois essa última admite a aplicação diferenciada de pena para o autor indutor e também para o cúmplice. O problema dessa teoria, assim como a unitária, é que ela não se sustenta frente aos crimes de mera conduta, onde não há causalidade. Parte da doutrina, pessoal, visualizando os problemas do conceito extensivo, tentaram diferenciar a autoria por meio de dados subjetivos. Assim, seria o autor aquele que quer o fato típico como seu e partícipe, por outro lado, aquele que quer o fato típico como alheio. O problema dessa teoria é que ela é de difícil verificação na prática. Além de que existem situações em que, por mais que o agente ele não queira o fato típico como dele, inegável seria a sua condição de autor. Posteriormente, pessoal, com a reforma de 84, apesar de não se distanciar da teoria unitária, o legislador passou a fazer uma leve diferenciação entre autoria e participação, definindo graus de participação dentro do Código Penal, com a previsão da participação de menor importância, lá no artigo 29, parágrafo 1º do nosso Código. Por conta dessa mudança, gente, e até mesmo pela leitura da exposição de motivos da nova parte geral do Código Penal, a doutrina entende que a intenção do legislador foi adotar uma teoria restritiva diferenciadora no Brasil. O conceito restritivo de autor tem como ponto de partida aqui, gente, segundo Bittencourt, o entendimento de que nem todos os intervenientes do crime, são considerados autores desse crime. Dentro desse esforço dogmático, em se concretizar essa diferenciação entre partícipe e autor, é que surgiu a teoria objetiva formal. Para essa teoria, pessoal, o autor é quem executa total ou parcialmente a conduta descrita no verbo núcleo do tipo. Assim, gente, para dar um exemplo aqui para vocês, no crime de homicídio, o autor seria quem efetivamente pratica a conduta de matar alguém. Então, se for um homicídio utilizando arma de fogo, o autor seria aquele que atira com aquela arma de fogo. Partícipe, por sua vez, pessoal, seria definido como toda qualquer outra colaboração para a realização do delito, que não implique, é claro, no exercício total ou parcial do verbo núcleo do tipo. Dessa forma, gente, diferente da teoria unitária e também da teoria extensiva, o fundamento do conceito objetivo formal não é a causalidade, mas sim a completude dos elementos do tipo. Assim, gente, fixa-se claramente a participação como acessória da autoria. A participação tem que ser sempre acessória à autoria. Com isso, pessoal, a teoria restritiva conseguiu superar algumas imprecisões das teorias anteriores, principalmente ao afastar a causalidade como fundamento da autoria. Entretanto, a teoria objetivo formal não consegue solucionar o problema da autoria mediata. Vocês se recordam dessa teoria? Então, autor mediato é aquele que serve-se de um terceiro como instrumento para a prática do delito, sendo que o terceiro é quem pratica total ou parcialmente os elementos do tipo. Enfim, outro problema dessa teoria, pessoal, é que, incorretamente, ela sempre colocaria o mentor ou o autor intelectual do delito como partícipe, já que este não realiza os atos executivos, o que é dogmaticamente intolerável. Ademais, pessoal, há que se falar ainda da teoria objetivo material.
Essa teoria, pessoal, distingue autoria e participação a partir de critérios de relevância da contribuição para a realização do tipo penal. Em síntese, gente, a conduta praticada pelo autor seria sempre mais relevante que aquela praticada pelo partícipe. Impõe-se assim, gente, para a diferenciação, então, um critério material, qual seja a importância objetiva da contribuição de cada um. No direito penal brasileiro, pessoal, essa teoria ela é inaplicável, porque a gente adota a teoria da conditio sine qua non para a causalidade, lá no artigo 13 do Código Penal. Por fim, gente, a última teoria que falaremos hoje é a teoria do domínio do fato, aqui retratada apenas sob a perspectiva de Klaus Roxin, a quem se atribuiu e que se atribui ainda o feito de ter concretizado os contornos da ideia de domínio do fato no plano da autoria. A formulação dessa teoria por Roxin, gente, teve por objeto a solução do problema referente à distinção entre autor e partícipe, colocando o autor como a figura central do acontecer típico. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Na teoria de Roxin, o autor é a figura central do acontecer típico. Logo, pessoal, essa teoria não se propõe a ser um instrumento de atribuição de responsabilidade, mas sim de distinção de como deve ser tratado o agente responsável. Autor, portanto, é aquele que tem o domínio do fato, no sentido de ter o domínio do curso causal, podendo decidir sobre o se e o como do acontecer típico. Assim, gente, segundo Zaffaroni, é o autor quem atua com uma plenitude de poder tal que é comparável ao do autor direto individual. Já a participação nessa teoria é apenas uma causa de extensão da punibilidade, que, segundo Luiz Greco, só entram em cena quando o agente não é autor, ou seja, quando o agente contribui para um fato típico em caráter meramente secundário, sendo uma figura, então, marginal do acontecer típico, ou seja, está à margem do acontecer típico. Vale destacar, pessoal, que essa teoria do domínio do fato, ela se presta apenas a definir a autoria nos delitos de domínio, compreendidos fundamentalmente nos crimes comuns comissivos dolosos. Portanto, gente, deve ficar bem claro aqui que a teoria do domínio do fato ela não pretende ser universal, ou seja, ela não se aplica a todos os casos irrestritamente. Apesar de ela não ser universal, pessoal, o ponto principal da teoria de Roxin não é o domínio do fato, né? O ponto principal dele é a colocação do autor como a figura central do acontecer típico. O domínio do fato, segundo Roxin, se manifesta de três formas diferentes. Primeiro, pelo domínio da ação. Segundo, pelo domínio da vontade. E terceiro, pelo domínio funcional do fato. O domínio da ação, pessoal, é o domínio de quem realiza pessoalmente todos os elementos de um tipo, ou seja, é o autor imediato do delito. Assim, quem desfere um golpe de facão em outrem, por exemplo, tem o domínio da ação, ainda que ele tenha praticado esse ato a pedido de um terceiro. O domínio da vontade, por outro lado, se caracteriza pela utilização de um terceiro como mero instrumento para a realização daquele crime. Nesse caso, gente, há uma autoria mediata, onde se comete o fato por meio de terceira pessoa. Essa autoria mediata pode se dar por coação, onde o homem por detrás domina a vontade do homem de frente, por erro, onde o autor mediato induz ou vicia a vontade do autor imediato, direcionando ele para a prática daquele delito, ou por um aparato organizado de poder, no qual o autor, servindo-se de uma organização verticalmente estruturada e apartada, isso aqui é muito importante, gente, é uma estrutura apartada, dissociada da ordem jurídica, emite uma ordem cujo cumprimento é entregue a executores fungíveis, isso também é muito importante, ou seja, executores descartáveis que funcionam como mera engrenagem da organização criminosa. Vale lembrar, pessoal, que essa teoria ela não deve ser utilizada para definir a autoria em estruturas empresariais lícitas, pois apenas organizações criminosas com autores imediatos
fungíveis, e como máfias e grupos terroristas, por exemplo, são enquadráveis nessa teoria. Para finalizar, pessoal, há ainda o domínio funcional do fato. Nessa forma de domínio, há uma atuação coordenada entre vários autores, oriunda de uma decisão conjunta com claras divisões de tarefas, sendo todas essas divisões de tarefas e todas essas tarefas, relevantes para a consecução do delito, configurando então uma coautoria. Nesse caso, pessoal, todos os autores possuem domínio funcional do fato, onde cada um deles é considerado coautor do fato como um todo, possibilitando, portanto, a imputação recíproca. Beleza? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.